Olá pessoas do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ariela Maia e no vídeo de hoje venho agradecer a marca de 12 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal, que fazem parte hoje da família Ariela Maia. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui eu compartilho um pouco do meu dia a dia na minha casa, na construção da minha casa, do meu jardim. Compartilho vlogs em família, enfim, um pouquinho do meu trabalho. É um canal para família, para você que gosta aí de acompanhar muito verde, acompanhar a natureza. Seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado por fazer parte desses 12 mil inscritos. E hoje eu quero continuar contando para vocês um pouco mais sobre a minha história, a história da minha família. Eu vou deixar o link da playlist da série Minha História aqui embaixo na descrição do vídeo. Dê uma passadinha lá se você quiser acompanhar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais da nossa história. Eu vou continuar de onde eu parei no vídeo anterior dessa série, contando para vocês como foi a gravidez e o parto do meu filho mais velho, meu filho Alexander. Como eu falei no meu vídeo anterior, em dezembro de 2005, nós tínhamos, Silvano e eu, acabado de alugar uma casa. E aí o Silvano foi demitido, perdeu o emprego. Logo em seguida eu descobri que estava grávida e foi meio complicado. A empresa demorou muito para pagar o acerto do Silvano, e aí a gente se viu ali numa situação com muitas contas, porque a gente tinha comprado muita coisa para nossa casa e tínhamos ali o compromisso de pagar aluguel e ainda, né, com o nosso primeiro filho a caminho. Mas comecei a fazer o pré-natal, estava tudo muito bem, a gravidez estava se desenvolvendo bem. Com o único problema eram os enjoos, que eu tomava remédio para enjoo todo dia, mas todos os dias tomava café, ia para o trabalho e eu passava mal, porque o cheiro da fábrica, o cheiro de produto químico, de couro, de cola, tudo isso me fazia mal. Então, todos os dias eu ia trabalhar e eu passava mal. Mas eu tinha que trabalhar, até porque estava eu sozinha agora para pagar as contas, e mesmo assim o meu salário não dava para pagar. Passamos aí umas dificuldades, mas por poucas semanas, porque logo em fevereiro de 2006, o Silvano conseguiu um emprego numa outra fábrica de calçados. E aí a gente foi começar a equilibrar ali as nossas contas. Quando a gente pensava que estava tudo bem, a gente teve mais uma surpresa desagradável, que foi o Silvano ter sido demitido novamente com 2 meses de trabalho. Quando ele começou a trabalhar, a gente imaginou que isso poderia acontecer, porque um parente já havia trabalhado nessa fábrica e tinha dado problema. E quando descobriram que o Silvano era parente dessa pessoa, ele foi demitido imediatamente. Algumas das injustiças, né, que acontecem na vida, que os inocentes acabam pagando pelos pecadores, mas isso faz parte, né? E logo em seguida que ele foi demitido, recebeu o acerto desses 2 meses de trabalho e recebeu também, finalmente, né, depois de 4 meses, ele recebeu o acerto da empresa que havia mandado ele embora em dezembro.
E aí a gente conseguiu pagar as contas e deixar tudo equilibrado, tudo certinho, tudo em dias. E no mesmo mês o Silvano arrumou um outro emprego numa outra fábrica de calçados, uma fábrica que era ainda nova no mercado na área de calçados, porque ela tinha muito tempo fabricando bolsas e na área de calçado ela estava ainda começando. E o Silvano começou praticamente junto, né, ali nessa fábrica. E deu muito certo, né, porque ele está lá até hoje, né. Então a gente já equilibrou tudo e conseguiu ali manter a nossa vida financeira estabilizada. Quanto à minha gravidez, continuava os enjoos, eu continuava a passar mal durante todo o tempo que eu trabalhei grávida. Eu passava mal por causa dos produtos químicos, do cheiro do produto químico na fábrica, mas isso não afetou a gravidez, tudo ocorreu bem, estava tudo indo bem, com exceção apenas desse detalhe. Mas quando eu completei 8 meses, eu decidi pegar a minha licença maternidade no 8º mês de gravidez e aí esses enjoos passaram, né? Porque como eu já não ia mais para a fábrica, esse último mês passou bem tranquilo para mim. O Silvano começou a pegar bordados, né, de sandália na fábrica onde ele trabalha. Começou a pegar, né? Na verdade eu que pegava lá, eu ia lá, buscava, fazia em casa e depois eu ia lá e levava, né? E eu recebia por cada par que eu produzia. Então, assim, da hora que eu peguei a licença até o bebê nascer, eu fiquei fazendo os bordados. Então, esse último mês foi muito bacana, o último mês de gravidez, deu para curtir bastante aí. Até que a data prevista do meu parto era para o dia 5 de agosto. Porém, no dia 1º, eu fui na fábrica entregar uma ficha que eu havia pegado e pegar uma outra ficha, né, para fazer. E aí, como já estava quase na hora do Silvano sair, eu fiquei esperando ele para a gente poder ir embora juntos, né? Era pertinho de casa, que a gente morava pertinho, né, ali da fábrica, mas o Silvano estava de bicicleta, sempre ia para o trabalho de bicicleta. E aí eu fiquei esperando ele pra gente ir embora juntos, né? Aí ele veio, eu subi na bicicleta, a bicicleta não tinha garupa, então eu sentei de lado, né? Eu sentava de lado no cano da bicicleta, né? E aí, do nada, a gente já vindo, a rua era assim, era uma descida, né? E aí a gente vinha vindo. E de repente um motoqueiro passou e bateu na gente, né? Pegou só de raspão, assim, ele bateu de raspão, mas a gente caiu. E eu, como eu estava de lado no cano, eu caí para trás. Logo de imediato, os colegas de trabalho do Silvano já vieram de lá para cá. O Silvano ficou muito nervoso com o motoqueiro e começou a brigar lá com ele, porque ele ficou muito nervoso e os colegas já chegaram, seguraram o Silvano para tentar acalmar o Silvano e tudo, e não me deixaram levantar. Eu queria levantar, eu caí, mas eu não estava assim sentindo nada, aparentemente estava tudo muito bem, porque eu não estava sentindo nada, mas não me deixaram levantar, ainda mais quando eu disse que já estava ali no 9º mês de gravidez. E ficou todo mundo muito preocupado e tudo, mas rapidamente veio uma pessoa com um carro e pegou a gente e colocou no carro e levou para o hospital de urgências aqui mesmo de Goianira. E o rapaz da moto que havia batido na gente também foi imediatamente, ele também ficou preocupado ali, né, por ter acontecido alguma coisa. Foi um momento de distração dele, né, que ele bateu na gente, não foi nada de propósito, então ele também foi muito preocupado e rapidamente eu fui atendida. Só que, assim, eu não estava sentindo nada, porém,
nada de nada. Eu não estava sentindo nenhuma dor, mas também não estava sentindo nenhuma movimentação do bebê, né? E como ele se movimentava muito, né? Eu sempre sentia ele mexendo, eu não senti. Então, mas deu tudo certo. Na hora que o médico foi me atender, ele colocou aquele aparelhinho para ouvir o coração do bebê, e eu ouvi o coração dele, vi que estava tudo bem, né? E eu já fiquei aliviada, porém o médico encaminhou a gente para o materno-infantil, né? O Hospital Materno-Infantil de Goiânia, porque como a gravidez estava muito avançada, o médico resolveu, né, encaminhar para lá por uma questão de precaução, né? E aí a gente foi, esperamos a ambulância e nós fomos, Silvano e eu, de ambulância para o Hospital Materno Infantil. E o rapaz da moto foi na casa dele, deixou a moto, pegou o carro, pegou a esposa dele e foi também para o Materno Infantil, né, para dar ali um apoio necessário que a gente precisasse. Chegamos no Materno Infantil, fomos atendidos. Aparentemente estava tudo ok, mas o médico queria uma ultrassonografia, que naquele momento, já era à noite naquele momento já não tinha como fazer, porque o médico que fazia a ultrassom não estava lá, né? Não tinha médico de plantão para fazer. E aí ele disse que a gente ficaria lá até no outro dia de manhã para fazer a ultrassom, ou a gente poderia ir embora e voltar no outro dia. Então, como eu estava bem, a gente decidiu ir embora. Aí até o rapaz que estava lá, né, com a esposa dele de carro, foi ele quem nos trouxe, nos deixou em casa, passou o número do telefone dele, disse que se tivesse qualquer problema, se a gente precisasse de qualquer coisa, era só ligar para ele, que ele estaria ali já pronto para nos atender, nos ajudar naquilo que fosse necessário. Mas aí foi tudo bem, deu tudo certo. No outro dia a gente acordou de manhã, foi para o hospital, pegou o ônibus, foi lá para o materno infantil, fizemos a ultrassom, estava tudo ok, tudo beleza, sem nenhum problema, o bebê estava bem, eu também estava bem. E a gente pegou o ônibus e voltou para casa, né? Eu estava tão bem que a gente decidiu até passear um pouco, descemos antes próximo a um parque, passeamos, caminhamos um pouco e depois viemos embora para casa. Quando foi de madrugada, às 2 horas da manhã, eu acordei passando mal, né? Acordei com contrações e aí o Silvano ligou para o irmão dele, que a gente já tinha combinado, né? Se eu passasse mal, para ligar para o irmão dele, que o irmão dele me levaria para o hospital. Então o Silvano ligou para o irmão dele, ele veio, já pegou a gente e a gente foi para o hospital. Chegamos no hospital, o médico me atendeu, eu estava em trabalho de parto, porém estava no início, não havia ainda dilatação, mas estava iniciando ali o trabalho de parto. Então a gente aguardou, né? Ainda era muito cedo, então a gente ficou aguardando do lado de fora do hospital. Quando foi 8 horas da manhã, foi que eu dei a entrada e fiquei sozinha no quarto com mais uma outra moça que também estava em trabalho de parto. E passaram ali talvez as horas mais difíceis de passar, né? No hospital, sem poder ver a hora, parece que a hora não passa, né? Mas quando foi mais adiante do trabalho de parto, eu fui levada para a sala de parto. E aí a enfermeira que lá estava foi que observou que eu estava toda roxa, eu estava cheia de hematomas, assim, nos braços, nas costas, as minhas pernas, na parte de trás das pernas estavam cheios de hematoma, eu estava toda roxa e eu não tinha visto isso. E ela falou, e ela até ficou preocupada, falou: nossa menina, o que aconteceu? Eu falei: não, 2 dias atrás a gente
A gente sofreu aí um pequeno acidente, mas tá tudo bem. Eu nem tinha percebido, ela que viu e realmente eu tava cheia de hematomas, eu tava toda roxa. Mas eu acho que ali, durante o trabalho de parto, é que as marcas, né, ali os hematomas é que ficaram mais evidentes, porque eu realmente não tinha percebido. Mas deu tudo certo. Às 14 horas, Alexander nasceu de parto normal. Tudo bem, após ali 12 horas, 12 longas horas de trabalho de parto, deu tudo certo. Eu fui levada para a enfermaria já junto com ele e no dia seguinte, após 24 horas do nascimento dele, eu recebi alta. Aí o irmão do Silvano foi quem levou nós para casa e chegando em casa foi uma luta, né? Mais um trabalho, mais uma experiência, né? Diferente para a gente, Silvano e eu, cuidar de uma criança recém-nascida e a gente não sabia nem por onde começar. Era tudo muito novo, tudo era novidade para a gente, né? Ali a gente encantado ali com aquela criança, porém sem saber muito o que fazer. Ele chorava e eu pegava ele para amamentar e ele dormia, né? Ele começava a mamar e dormia. Pegava ele, punha para arrotar, colocava no berço e ele vomitava, né? Ele vomitava e passava poucos minutos, ele chorava novamente e eu novamente pegava ele para amamentar e ele mamava um pouquinho e dormia. E tudo se repetia. Ele sempre vomitava e eu sempre assim preocupada porque eu achava que aquilo não era normal, né? Porque o certo era ele mamar e dormir por pelo menos 2 ou 3 horas e ele mais chorava do que dormia. Levei ao médico e sempre levava, né, para fazer as vacinas, as consultas mensais e tudo, né? Mas o médico sempre dizia que era normal. Não, é normal, ele vomita ao excesso. Eu falei, mas ele mama tão pouco. Parece que o pouco que ele mama, ele já vomita. E o médico disse que era normal. E apesar de eu não achar que era normal, eu deixei. E aí, quando ele completou 4 meses, eu voltei a trabalhar, né? E levava ele para casa da minha mãe, deixava ele lá, pagava minha mãe para ficar com ele e ia trabalhar. Na hora do almoço, eu saía, ia lá, dava mamar para ele, voltava pro trabalho. Durante o período que eu estava trabalhando, a minha mãe dava mamadeira, né? Com leite, era o leite NAN que eu comprei para ele, né? E na mamadeira ele mamava mais, ele dificilmente ele vomitava, né? Ele vomitava um pouco, mas só que o que ele mamava era muito mais do que o que ele mamava no peito. E aí eu percebi que ali a mamadeira sustentava ele melhor, né? E aí quando ele estava com 6 meses, né? A gente já havia alugado uma outra casa, porque a casa que a gente morava era muito pequena, era um quarto com cozinha e um banheiro. A gente decidiu alugar uma outra casa um pouco maior. E aí foi nessa mudança que o meu guarda-roupa desmontou em vários pedaços. E aí a gente teve que se virar só com o guarda-roupa do Alex, mas aí compramos uma caminha infantil para ele, compramos também o sofá e assim a gente montou a nossa sala e compramos também um tanquinho, porque até então eu lavava roupa na mão, né? E aí, morando nessa outra casa, um pouquinho maior, eu decidi que eu queria ficar com o meu filho, né? Então eu saí da empresa onde eu trabalhava, voltei a bordar para a empresa onde o Silvano trabalha, porém ele mesmo pegava os bordados, levava para mim
eu bordava, ele mesmo devolvia as fichas prontas e ele mesmo recebia o meu pagamento. Então assim eu fiquei trabalhando em casa, cuidando do meu filho e ainda ganhando um dinheirinho, né? E assim a gente ficou durante um bom tempo, até que depois de alguns meses a gente ganhou alguns pintinhos, né? Na verdade, meu irmão, ele estava me devendo um dinheiro e aí, como ele não tinha para me pagar, ele me deu 2 pintinhos bem pequenos, 2 pintinhos já maiorzinhos e um casal de galizé. E a gente colocou eles numa gaiola que eu tinha, que quando eu era solteira eu criava coelhos. Colocamos nessa gaiola e depois o meu pai me deu mais meia dúzia de pintinhos. E aí eles foram crescendo e essa gaiola ficou pequena e o quintalzinho da casa também ficou pequeno. E a gente decidiu que era hora de procurar uma outra casa maior, pelo menos que tivesse um quintal maior, né, pra gente morar. E nessa época também nós decidimos ter outro filho. Alexander, quando ele completou 2 anos de idade, eu parei de tomar anticoncepcional para tentar, né, aí o nosso segundo filho. No mês seguinte eu não engravidei, mas aí no próximo mês eu já engravidei. E aí a gente alugou uma outra casa com um quintal grande, onde a gente começou aí a criar galinhas, né? E é onde a gente também, né, seguiu aí a minha segunda gravidez. Porém, a história da minha segunda gravidez eu vou contar para vocês no próximo vídeo dessa série. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Queria contar para vocês aí a minha experiência com a minha primeira gravidez, com o parto, mãe de primeira viagem, Silvano também, pai de primeira viagem. Tudo muito novo, mas acho que a gente conseguiu se sair bem aí, né? Alexander hoje tem 13 anos, tá aí um menino forte, saudável, inteligente. Então é sinal de que nós conseguimos aí desempenhar bem, apesar de algumas dificuldades, começamos a desempenhar bem aí o nosso papel de pais. E eu acho que esse é o nosso papel principal, né? Quando a gente se propõe a ter um filho, temos que, antes de qualquer coisa, ser mãe e ser pai, né, para aquela criança, porque filho não tem preço, né? Uma coisa que Deus nos dá de graça, mas que dinheiro nenhum pode comprar. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Se gostou do vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, venha fazer parte da família Ariela Maia. Vamos ajudar essa família a crescer cada dia mais. Muito obrigado por estar comigo sempre. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.